O nosso estudo de hoje é a lição 15 do livro Rumo Certo, Agressores e Nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoar-lhe 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecendo que o perdão verdadeiro exige operações profundas na estrutura da consciência. Se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar deles, analisemos que o estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, diante de qualquer agressor, não mais diremos no singular eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O assunto é profundo e exige assim, uma análise especial nesse momento. Temos assistido alguns companheiros da lide espírita que estão desviando do conceito do Cristo. Vamos explicar aqui por quê. Ninguém está proibido de se posicionar politicamente. Mas a partir do momento em que um começa a entrar na postura de agressor daquele que não pensa igual a você, a distância é muito grande. E eu fiquei imaginando, por exemplo, se Jesus, antes de socorrer a mulher adúltera, ele falasse, usasse palavras de baixo calão, não vou repetir aqui as palavras, antes de falar para ela, e depois, agora vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Não, mas Jesus, diante daqueles que estavam em pecado, em equívoco, que somos todos nós, porque foi ele que afirmou que quem tiver isento de pecado que atire a primeira pedra, ele teve paciência, ele teve amor acima de tudo e orientou a gente, dando o direito ao nosso livre-arbítrio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através do que eu estou falando aqui não, tá? Se você quiser vir comigo, venha, meu fardo é leve, meu jugo é suave, a água que eu vou te dar de beber para a samaritana no poço vai matar a tua sede para sempre. Agora, se você não quiser beber, tudo bem, nenhuma das minhas ovelhas se transviará. Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E faz a festa como fez para o filho pródigo. Essa é a ideia que a gente deve ter na cabeça com relação aos agressores. Mas, ao invés de falar dos agressores, eu tomo a liberdade aqui de falar nesse vídeo muito simples, que não tem esse acesso público todo, mas para aqueles que forem me assistir, para a gente tomar muito cuidado, a gente vigiar muito, muito as nossas palavras, para que elas não se tornem agressivas de forma alguma com relação àqueles que não pensam igual a gente.
Ah, mas eles estão me ofendendo. Tá, mas eu sou cristão. Eu aprendi que bateu numa face, eu dou a outra. Pediu a capa da túnica. Ah, eu não tenho esse sangue de barata todo, não. Então, tá bom. Mas você não está sendo cristão. A nossa proposta aqui está sendo de ser cristão. Eu estou falando isso porque recentemente eu recebi um vídeo de um espírita muito conhecido, que a gente não vai aqui revelar o nome por questão de ética, e que ele fazendo um comentário sobre uma passeata LGBT, aquelas letras todas, né, que eu também não sei falar essas letras. Ele viu crianças sendo utilizadas no vídeo e ele, ao invés de apenas dizer que não concordava, né, e explicar sobre a luz da doutrina espírita por que ele não concordava, ele começou a usar de palavras chulas, e uma delas só vou me permitir aqui repetir: seus imbecis. E quando você joga essas palavras agressivas, toda ação tem uma reação. Ele simplesmente criou o campo para receber de volta toda aquela energia negativa que ele jogou para as pessoas. Agora, quando a gente simplesmente, a gente fala, não é uma opinião minha, não, né? Olha que aí começa a utilizar de argumentos que sejam doutrinários. Vem a mim, né, deixai vir a minhas crianças, o reino do céu é para aqueles que se assemelham. Por quê? Porque a criança ainda tem inocência, enfim, usar esse tipo de coisa. Deixa ela, quando estiver na idade de adolescência, na idade hormonal, ela fazer a opção dela. A gente não está se opondo a isso, não, só está falando com criança, para que não seja tão violentada ainda nos seus princípios, porque ela também tem livre-arbítrio, ela pode escolher aqui como pode escolher lá também, né? Um lado como o outro. E esses assuntos polêmicos, às vezes os espíritas têm medo de tocar nesses assuntos polêmicos, com medo do que vai provocar de reação. Mas, gente, se a gente utilizar de sabedoria, pedindo ao nosso anjo da guarda, para que de dentro do nosso coração jamais saia qualquer palavra agressiva, a gente vai começar a ter compreensão também com aqueles que nos agridem. Eu estou falando assim de um espírito que soa ainda, muito pequenininho, mas que já tem conseguido algumas vitórias que estão me mostrando que o caminho é por aqui. Eu fui agredido há pouco tempo por um amigo que pensa politicamente diferente de mim. Foi agredido mesmo, ele usou uma palavra de baixo calão, não me xingou com esses palavrões muito vulgares, mas usou uma palavra de baixo calão e depois ele me bloqueou, fez aquela coisa toda, e eu estou esperando o momento que eu possa ter a oportunidade de encontrar com ele. Quando eu encontrar com ele, eu vou dar um abraço nele, vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Mas aqui dentro do meu coração eu tenho certeza absoluta, não mexeu em nada. Para todos que vieram conversar comigo, eu falei, não, ele é uma pessoa muito legal e todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, a sua convicção. E isso não se chama democracia só, não, isso se chama cristianismo, isso se chama doutrina espírita, quando lá na lei de liberdade fala todo mundo, o único lugar que a pessoa tem liberdade total, todo mundo tem direito ao pensamento. Você pode me prender o corpo físico, como fizeram, por exemplo, com o Nelson Mandela. Ele ficou preso durante tantos anos e falou, o meu pensamento não mudaram, não vão mudar nunca. E ele saiu dali ainda com os mesmos princípios, chegando até ainda a ser presidente lá da África do Sul. A gente tem que aprender a respeitar o ser humano e entender também que quando a injúria vem para a gente, se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, situando-nos no lugar deles. Eu fico imaginando mesmo, gente, qual é a postura de Jesus. Vocês não gostam de mim, não? Aí Jesus ia falar, contra-atacar, nunca, jamais, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gente assistiu há pouco tempo essa figura querida aqui do Chico Xavier, ele também passando por momentos difíceis, e ele sempre falava, pelo amor de Deus, não me compare com Jesus. Jesus é muito mais, vocês não imaginam o que Jesus é ainda. Um dia vocês vão saber. Ele só fala que é o governador do nosso planeta, aqui através do Emmanuel, né? Mas fala, não me compare. Mas ele também, diante das agressões, ele sentia o baque, sentia. Mas em momento nenhum eu posso sofrer a agressão, mas eu não posso ser um agressor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, com a maneira que a gente vai reagir a esses momentos tão beligerantes que a gente está vivendo, e que os espíritos continuam nos alertando. Vem mais por aí. Então,
Vamos aprender a ser cristãos de verdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.